Me resta pouco tempo e eu quero compartilhar algo que o Senhor... Me resta pouco tempo da ministração, tá? Eu vou viver bastante, aleluia. Eu quero ministrar algo que o Senhor compartilhou no meu coração. Eu fiz faculdade de administração e tinha uma matéria na faculdade chamada Teoria Geral da Administração. E nessa matéria eu lembro de aprender um conceito que era a pirâmide de Maslow. Alguém já ouviu falar desse negócio, pirâmide de Maslow? Basicamente, Maslow foi um cara que identificou as necessidades das pessoas. Então existem necessidades que são mais básicas e necessidades que são mais sofisticadas. Deixe-me tentar exemplificar para você. Desculpa o exemplo chulo, tá? Mas é que vai ficar muito claro. Você já passou mal? Deixa eu ver uma palavra bonita para falar isso. Você já teve cólicas intestinais na rua? Caganeira, dor de barriga. Aleluia. É desesperador. Se você não está num ambiente que tem banheiro, brother, você só quer um banheiro. É uma necessidade tão primal que você precisa resolver esse negócio. E nesse momento, no momento de uma necessidade tão rudimentar quanto esta, você não está pensando no propósito, no chamado, na vocação. Rapaz, será que Adão tinha umbigo ou não? Será que apareceu para Melquisedeque era uma teofania, era o próprio Cristo? Querido, você não está pensando nisso. Você só quer uma coisa, um banheiro. Eu sei que a história é engraçada, mas o que isso quer dizer? Quem está enfrentando necessidades básicas não tem tempo para coisas mais sofisticadas. E pensando sobre isso, eu assisti a ministração do pastor Renzo. Quantos foram abençoados? Bênção, né, gente? Maravilhoso. A gente tem que pensar sobre isso, sobre identidade. E um dos traços principais da nossa identidade é que somos filhos. Amém? E eu fiquei pensando no contexto de um orfanato. Uma criança que vive em um orfanato, provavelmente, ela não está planejando se o aniversário dela vai ser da Bluey ou da Patrulha Canina. Você que não tem filho, deixa pra lá. Ela não está pensando em qual super-herói vai ser o tema do aniversário dela. Essa criança tem necessidades tão básicas que ela só está pensando: será que um dia eu vou ter uma família? Agora, você e eu éramos como essas crianças. Tínhamos necessidades básicas. Éramos inimigos de Deus. Mas graças a Deus fomos adotados. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, querido, a nossa vida não é mais uma vida de guerra, de peleja, de lutar para sobreviver. Agora a nossa vida consiste em saber que estamos na casa do Pai e o Pai nos ama. Qual é o sentimento certo para viver, querido? É você acordar todos os dias sabendo que você está na casa de um Pai de amor. Você não tem mais que lutar para sobreviver. Deixa eu dizer algo e eu espero que essa frase caia no seu coração. A guerra acabou. Você não precisa viver com a guarda levantada. Você não precisa viver atento. Querido, você pode descansar. Você está em casa. Aleluia. Eu gosto de algo que o pastor Bill Johnson diz. Ele diz o seguinte: nós precisamos entender que Deus não é um líder de um orfanato. Ele é um pai de amor. Um líder de orfanato se preocupa em te dar 3 refeições por dia, uma cama, um chuveiro, e não reclama, já está bom demais. Agora pai não. Sabe, eu viajei semana passada para um evento, retrasada, e eu encontrei um livro que eu achei maravilhoso.
capa dura, e eu falei, nossa, eu vou levar para Catarina. Eu entreguei para ela e ela fez a maior festa. E ela pediu, papai, lê para mim. E ela sentou no meu colo e eu li para ela. E beleza, e eu já tinha dado o livro. Agora, essa semana, quer ver? Ontem eu estava voltando de viagem. E aí a Estela precisou passar na farmácia. E ela foi com a Catarina e eu fiquei fazendo check-out do hotel. E aí eu fiz o check-out e fui encontrá-las na farmácia. E a Catarina estava pegando uns livrinhos, que o povo da farmácia é ligeiro, né? Coloca as coisas de criança bem perto do caixa, né? E a Catarina pegando os livrinhos e a Estela tentando convencê-la a devolver o livrinho. E eu falei, amor, pega o livrinho para ela. Ela falou, não, essa menina o que mais tem é livro. Aí eu, verdade. Mas é um presentinho da viagem. E aí eu falei isso e fui para o carro. Quando ela chegou no carro, ela veio correndo, papai, olha meu livro das princesas. Querida, é um livro de R$10, mas ela estava numa alegria, que como valeu a pena aquele investimento. Sabe o que isso quer dizer, querido? Pai de verdade se importa com sonhos, por menores que sejam. Deus, Ele não só está, sabe meu irmão, eu estou interessado que a Catarina faça a melhor faculdade possível, que ela cresça amando o Senhor e a sua igreja, que ela aprenda a palavra, que ela tenha um bom casamento, que ela viva o chamado de Deus para a vida dela. Eu estou interessado em tudo isso, mas eu também estou interessado que ela tenha o livro das princesas. Porque pai se importa com o que é grande, mas se importa com o que importa para o filho. Nós temos um pai de amor que não está se importando apenas com o nosso chamado e o nosso ministério e aquilo que faremos para o Senhor, mas o nosso pai se importa com aquilo que a gente gosta. E às vezes, querido, e essa é a reflexão que está no meu coração, às vezes queremos desenhar um Deus que está sempre, é como se Deus estivesse sempre ocupado, estressado, e quando a gente vai falar algumas coisas que aos nossos olhos são pequenas, Ele vai falar, não se importa com isso não, o que você tem que querer mesmo é o propósito, é o chamado, é as coisas grandes. Querido, sim, se importe com as coisas que são prioridade, mas Deus não deixa de se importar com as coisinhas que te agradam. Tem uma música que eu amo que diz assim, o Deus que sabe me maravilhar. Nosso Deus é tão bom. Tem um versículo em Provérbios 13, versículo 12. Diz assim, eu vou ler na NVT. A esperança adiada faz adoecer ou faz ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Deus gosta de realizar os seus sonhos, querido. Deixa eu te contar a preparação espiritual que eu tive antes de vir ministrar. Minha filha achou um vestidinho de festa dela e falou, olha pai, é o vestido do meu casamento. Vamos brincar de casamento? É assim que eu me preparei para ministrar hoje. E sabe, querido, eu sei que eu estou dando exemplo de filho demais, mas desculpa aí. Às vezes a gente está achando que Deus é alguém que está sempre atarefado com salvar as crianças da África, com a evangelização mundial, com o avanço do islamismo e a resposta da igreja cristã. Querido, mas às vezes o nosso pai tem tempo para sentar no chão da sala e brincar com a gente. Ei, Deus também se importa que você se divirta. Eu sei, meu irmão, tem gente que pega uma mensagem como essa e leva para um extremo para fazer um evangelho tão antropocêntrico. Não é o caso, querido. O que eu quero trazer para você é: Deus se importa com seus sonhos. Eu lembro de um pastor que contou um testemunho. Esse pastor prega no mundo inteiro. E esse pastor ama pescar. E ele falou que viu numa revista de pesca aqueles cantis, sabe? Que geralmente quem é alcoólatra que conhece mais, aqueles cantis
prateados, assim, sabe? Que o cara coloca dentro da blusa e usa. Você sabe do que eu estou falando? Beleza. E ele viu um revestido de couro, a coisa mais linda. Aí ele ficou pensando, mas velho, eu sou pastor. Imagina eu comprar um negócio desse, que vão pensar de mim, né? Misericórdia, deixa pra lá. E ele ficou olhando para aquilo e fechou a revista e foi viver. E um dia ele foi pregar em uma outra nação. E ele falou, pastor, ele pregou e tal, e o pessoal veio dar um presente para ele. Falou, pastor, nós trouxemos um presente. E assim, eu não estou no nível desse pastor, mas eu sei como funciona isso. Presente para pastor que vai ministrar em outro lugar, geralmente é caneca. Meu irmão, se você precisar de caneca, lá em casa tem. Rapaz, a maioria dos lugares que eu passei, eu ganhei uma caneca. É maravilhoso. Lá em casa é um lugar, uma coisa que tem caneca. Ou uma camisa escrito Jesus, ou meias. Geralmente esses são os presentes aí, né? Para pastores. Só que ele falou, amém, irmão. A pessoa trouxe o presente. E era o cantil que ele viu na revista. Exatamente da mesma marca. E ele falou que começou a chorar, pensando na bondade de Deus. Cara, ele nem orou. Ele não orou pelo cantil. Ele só viu e achou bonito. E Deus falou, ok, eu posso te dar. Deus tem prazer em te maravilhar, querido. Às vezes nós erramos porque deixamos de sonhar, achando que estamos fazendo isso para a glória de Deus. Minha filha faz aniversário mês que vem. Imagina, eu falo para ela, filha, você quer a sua festa do quê? Pai, eu só quero a sua vontade e nada mais. Menina, fala logo. Não, papai. Abro mão dos meus sonhos. Querido, isso faz algum sentido? Eu ia dar uma bronca nela. Fala logo o que você quer. Por quê? Porque eu, como um pai, eu quero o bem da minha filha. Agora, o Senhor Jesus disse, qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Vós que sois maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Querido, não é símbolo de maturidade deixar de sonhar. Deixar de sonhar é falta de confiança no caráter do seu Deus. Porque quando eu confio que sou amado, eu decido sonhar de forma ousada. Amém? Salmos 20, no versículo 4. Você está recebendo algo bom essa noite? Salmo capítulo 20, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 3 diz assim: que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Querido, Deus lembra, amém? Versículo 4, que ele conceda os desejos do seu coração e que lhe dê sucesso em todos os seus planos. Olha o resultado disso: daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de Deus, em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Aleluia. Sabe, querido, Deus, Ele sabe conceder os desejos do seu coração, porque quando Ele concede os desejos do seu coração, você se torna uma boa testemunha de quem Ele é. Glória a Deus. A minha benevolência como pai é demonstrada na capacidade da minha filha de sonhar. Quando eu era criança, eu nunca sonhei ir para Disney. Por quê? Porque eu sabia que lá em casa não ia rolar. Eu conhecia a capacidade financeira da minha casa, ok? Normal isso, né? Mas se sabemos que temos um papai que é o dono do ouro e da prata,
Por que a gente está sonhando tão pequeno? Por que a gente não está sonhando? Por que a gente está deixando o nosso histórico ser uma barreira que nos impossibilita de sonhar? Eu estava compartilhando com alguns irmãos hoje que às vezes que eu corrijo a minha filha, parece que nada aconteceu. Tipo assim, eu corrijo ela tá bom, então vamos brincar. Que maravilhoso isso. Às vezes, queridos, a gente cresceu e parece que agora que a gente errou, a gente não tem mais direito de pedir para o papai: ei, vamos brincar. Seus erros não te separam do amor dele. Ele continua te amando. Deus não tem prazer que você viva no erro. Deus tem, a Bíblia fala lá em Hebreus que o filho, ele é disciplinado, ok? Deus disciplina quem ama, a Bíblia diz isso. Agora, a disciplina de Deus não significa mau humor de Deus. Disciplina de Deus é manifestação de quanto Ele te ama. Ele só te corrige porque te ama. Acabou a correção, você está apto para viver o melhor que Ele tem para você. Amém? Tem um outro texto que eu quero ler com você, Salmos 34. Eu acho que é o versículo 8. O texto diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Vamos ler na NVI? Provem e vejam que o Senhor é bom. Eu já estou na NVI, desculpa. Tem uma versão, eu não sei qual é, Ju, que fala que nele confia. Tenta ver, pode ser NAA. Glória a Deus. Eu tenho um negócio aqui para achar. Deus é bom. Amém. Não precisamos ler. Achou? Obrigado. Legal. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Tem algo que eu vejo nesse texto, querido, que é uma ordem de fatores. Tem revelações que você tem de Deus que só são possíveis depois que você provou. Primeiro você prova, depois você vê. O amor de Deus é uma delas. Tem coisas, querido, que talvez você nem saiba explicar, você nem tem teologia o suficiente para explicar, mas Deus se manifestou e te amou e você provou. Depois que você provou, Ele te revela o porquê Ele fez. Existe um convite de Deus para você provar. O que eu quero dizer com isso é: não se limite a provar de Deus só o que você sabe explicar de Deus. Eu estou animado com isso. Não se limite a experimentar da parte do Senhor só aquilo que você sabe explicar da parte do Senhor. Quantos aqui gostam do ar-condicionado do carro? Quantos sabem explicar a física por trás do funcionamento de um ar-condicionado? Mas quando você entra no carro, você não liga? E você não busca a explicação antes de usar. Você só usa, meu irmão. Tem coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente gosta de provar. Efésios 3, versículo 19, por favor. Pode voltar para a NVI, tá? Se quiser. Efésios 3, versículo 19.
conhecer o amor de Cristo que excede, diga excede, todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aleluia. Querido, o amor de Deus excede o conhecimento, excede a sua capacidade de entender, excede a sua capacidade de explicar. Prova. Vamos voltar lá para Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede o quê? O Senhor é bom. E como é feliz ou bem-aventurado aquele que nele se refugia. Aleluia. Deixa eu voltar, vou voltar para NVI. Versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Deus não perdeu a habilidade de cuidar de nós. Querido, a reflexão que veio no meu coração essa noite, que eu já compartilhei com você, é que Deus, Ele tem interesse em realizar sonhos. E não é sábio, não é bonito você simplesmente dizer: Senhor, eu não tenho sonho nenhum, eu só quero a sua vontade. Querido, Deus quer que você priorize a vontade dEle, mas Deus quer que você queira algumas coisas para Ele te mostrar o quanto Ele te ama. Deus realizando pequenos sonhos a Bíblia diz, é árvore de vida. Você se torna um bom arauto do Senhor quando você revela ao mundo o Deus que sabe realizar sonhos. Muitas vezes nós erramos e eu quero confessar o meu erro. Abrimos mão de sonhar para simplesmente estabelecer objetivos estratégicos. O que você quer? Ah, Senhor, eu quero 1% do Sapopemba. Sim, eu quero isso, querido. Mas você acha que isso impressiona a Deus? Tem outras coisas que eu também quero. Tem coisas que eu gosto só porque eu gosto. E essa reflexão me colocou em crise, porque eu tentei listar algumas coisas que eu gostava só por gostar, e eu vi que eu não tinha mais lista. Eu vi que tem um monte de coisa que eu esqueci e substituí as coisinhas que eu gosto só para ter objetivos estratégicos que serão diferenciais para o meu chamado. Mas o meu papai se importa com aquilo que é pequeno para mim. E não é símbolo de maturidade você dizer: não, Senhor, eu só quero sabedoria para cuidar do teu povo, como disse Salomão. Ei, você não impressiona a Deus, não. Deus, Ele tem prazer em realizar coisas que você gosta, só porque você gosta. Sabe, eu, por exemplo, eu gosto de música. Eu não quero tocar no louvor, eu não quero tocar em lugar nenhum, não quero gravar nada, mas eu quero ter um monte de instrumento legal na minha casa para tocar sozinho no meu quarto. Por quê? Porque eu gosto e pronto. Não é um objetivo estratégico de uma ferramenta que eu vou usar para o meu chamado. Eu nem quero tocar música de crente, eu quero tocar jazz. Jazz ungido, aleluia. Mas consegue perceber, querido, que às vezes a gente abriu mão de sonhar só para ter objetivos estratégicos, achando que isso impressiona a Deus. A pergunta é: o que você quer? O que você quer? Não o que a igreja diz que você tem que querer. Não o que o pastor diz que você tem que querer. Não o que a sua família diz que você tem que querer. Mas coisas lícitas que você quer. O que você quer? Sabe, minha esposa desde criança, ela sonha em ver baleia. Sério, é o sonho dela desde criancinha. E querido, virou o meu objetivo. Um dia eu vou levar a Estela em Massachusetts, em Boston, tem um deck lá que dá para ver baleia. Eu sei, Ilhabela também dá, mas em Boston é mais legal. E a gente vai em Boston.
Por quê? Isso tem a ver com o objetivo estratégico, com o chamado da evangelização de 1% do Sapopemba? Não, meu irmão. É que a gente gosta. Filhos que têm sonhos realizados demonstram o caráter e a bondade do pai. Por isso que o melhor que você pode fazer para demonstrar o caráter de Deus é deixar Deus realizar os seus sonhos. Ele é o Senhor que disse: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora, se seu coração não deseja nada, como que Ele vai satisfazer? Eu sei, meu irmão, eu corro o risco de ser mal interpretado falando assim: ai, o pastor falou então que a gente tem que ser fútil, e agora a gente tem que querer um monte de coisas dessa terra. Não, querido, você me conhece, a prioridade é o céu, a prioridade é o chamado, a prioridade é o que Deus quer, mas no meio desse processo tem um monte de coisas que a gente vai viver e que a gente pode viver e Deus tem prazer em realizar. Amém? Meu convite para você essa noite é: volte a sonhar. Tem gente que viveu tantas coisas complicadas que não se dá o direito mais de sonhar em ver uma foto de família. Volte a sonhar, Deus pode realizar. Tem gente que não consegue mais acreditar que Deus pode redimir algumas situações da sua vida. Volta a sonhar, Ele pode. Um casamento abençoado, uma família abençoada, Deus pode. Tem pessoas que estão se lançando de cabeça no chamado. Sim, amam o Senhor, mas em partes estão fugindo da vida que vivem, da família que têm. Não é a proposta de Deus. Sim, Deus tem para você um chamado glorioso, lindo, alcançando muitas pessoas, mas com tudo bem resolvido. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas eu vou continuar seguindo a inspiração. O mesmo Deus que pode te levar para as nações, pode te levar para um bom casamento, para uma família abençoada. Não deixe o histórico da sua família contaminar a sua capacidade de sonhar. Não deixa o que você viveu, não deixa os machucados que outras pessoas fizeram em você, impedir você de viver os sonhos de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, como tua igreja, nós declaramos que todas as barreiras mentais impostas pelo diabo, todo sofisma, toda fortaleza que queiram roubar dos meus irmãos e irmãs, a capacidade de sonhar, caiam por terra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por um povo livre para sonhar, livre para desejar coisas que são lícitas para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor, porque cada realização desses pequenos sonhos são como um abraço, um beijo do Senhor dizendo: eu te amo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por desejos e sonhos sendo satisfeitos, em nome de Jesus. Querido, eu gostaria que você ficasse um pouquinho de olhos fechados. Eu sinto no meu espírito o Senhor dizendo que Ele vai trazer vislumbres de sonhos que você nem nutria mais, mas de repente você vai se ver fazendo e vivendo.
Senhor, nós nos arrependemos de só ter objetivos estratégicos que tenham a ver com propósito. E agora, como seus filhos, decidimos sonhar para o louvor da sua glória. Cada sonho realizado é uma reafirmação de Deus dizendo: eu te amo. E querido, quando você prova dessas realizações, sua fé opera melhor, porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Quando você tem mais consciência de que é amado, você está apto a crer para coisas maiores, coisas melhores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por chamados tão relevantes, tão contundentes, pessoas tão entregues ao Senhor, que não vão fazer isso de um lugar de fuga, não vão fazer isso de um lugar de mágoa, não vão fazer isso de um lugar de uma resposta àquilo que a família não fez, mas vão fazer isso de um lugar de plenitude. Obrigado, Senhor, o nosso chamado não terá nenhuma raiz de amargura. Obrigado, Senhor, as nossas ministrações, as nossas canções não terão nenhuma raiz de dor, mas terão uma raiz que é o seu amor, que é a consciência de quão amado nós somos. Obrigado, Senhor. Como diz a tua palavra, estaremos arraigados e alicerçados em amor. Não estaremos arraigados em nossos traumas, não estaremos arraigados em nossas dores, não estaremos arraigados em nossos fracassos, estaremos, Senhor, com as nossas raízes no rio do amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por imagens vindo da mente dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. A palavra que eu tenho no meu coração é que Deus não está trazendo os sonhos dele para você, Ele está trazendo os seus sonhos para você mesmo. Traz de volta, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Como é bom ser amado pelo Senhor. Eu ouço o Senhor dizendo: você não está mais no orfanato. Você não precisa mais lutar para a sua sobrevivência. Que segurança, sou de Jesus, e eu já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, Senhor, estamos seguros na casa do Pai. Estamos seguros, Pai. Não temos mais que lutar por nossa subsistência, por nossa sobrevivência. Aleluia. Você não é mais órfão, você é filho.
Esse negócio de ficar agarrando com unhas e dentes qualquer coisa boa que veio no seu caminho é coisa de órfão. Filho bem resolvido que tem sonhos claros em Deus, sabe o que quer e sabe o que não quer, e não precisa ficar protegendo seu próprio prato de comida. Sabe que o papai tem mais. Glória a Deus.